Loto Fácil, Paulo 48. Essa aqui é a planilha automática versão 8.5 que eu desenvolvi em 2011 e ao longo desses anos eu já fiz algumas modificações, alguns melhoramentos. Então essa é a planilha para fazer as estatísticas, para poder fazer uma escolha melhor, porque acertar na loteria exige o acerto dos números, né? Os esquemas ajudam a montar os jogos, mas se não acertar nas escolhas e não cumprir a exigência dos esquemas, você não vai ganhar nada. Então a gente precisa se concentrar no estudo das escolhas, né? Então para isso eu desenvolvi essa planilha que faz milhares de cálculos em tempo real e coloca na tela diversas tabelas para a gente poder fazer uma análise melhor. Então, vamos começar aqui da primeira tabela. Uma tabela em ordem crescente que mostra o histórico de cada número, né? Aqui na tabela tem os últimos 35 sorteios. E aqui tem uma somatória, soma os últimos 25 sorteios, os últimos 20, os últimos 35. Os últimos 10 você vê aqui direto na tabela. Ou então tem uma tabela aqui que conta e classifica os números, os últimos 10. Aqui ele está classificado, os mais sorteados, os menos sorteados. Mas aqui tem uma contagem. A média para 25 é 15. Então tem uma descrição aqui. Entre 13 e 17 o número está na média, acima disso ele vai aparecer em vermelho, está adiantado, e os que estiverem atrasados aparecem em amarelo. Aqui conta os últimos 35, então nós já temos aqui alguns números que estão super adiantados, alguns números estão muito atrasados. Os que estão muito atrasados costumam ser sorteados, não todos, mas pelo menos 60% deles. Por exemplo, nós temos aqui para o próximo sorteio, esse aqui é o sorteio 936. O 21, o 18 e o 7, que estão atrasados são nessas duas contagens. E aqui também em 10 também está atrasado, em 10 também está atrasado. Que vai aparecer nessa tabela que já coloca os números numa posição fácil de entender e de fazer as escolhas, né? Aqui ela primeiro separa os sorteados anterior e dos não sorteados. E aqui atrás está o histórico o passado do número. Então nós temos aqui uma lei, uma regra, uma estratégia básica que é jogar em média entre 9 e 6 números do sorteio anterior. Então aqui você já tem uma posição. Aqui estão os mais sorteados. O critério para classificar são o número de sorteios consecutivos, né? Por exemplo, esse aqui tem vários sorteios, mas ele não tem números consecutivos, né? O consecutivo dele é só 2. Esse aqui também tem vários sorteios, só que ele foi não sorteado anterior, então ele está nessa tabela aqui. Então aqui tem uma classificação, e no vídeo específico do curso eu explico melhor isso aí e como escolher, né? Então aqui tem uma divisão. A gente pode fazer uma estatística vendo os sorteios anteriores, né? Porque essa tabela aqui, ela faz desde o sorteio número 1. O número 1 vai aparecer assim, porque ele não tem passado, né? O primeiro sorteio foi esse aqui. Segundo sorteio, aí já começa a aparecer os não sorteados aqui, né? E assim por diante. Você tem aqui um histórico. Sorteio 100, sorteio 500, todos os sorteios com essa estatística. Então aqui eu já mostrei a tabela em ordem do ranking dos mais sorteados nos últimos 10. Então, por exemplo, dos últimos 10, quantos números são sorteados? 8, 9, 10, 8, 6, 3.
Dos mais sorteados, os mais sorteados são poucos, são 6 números. Agora não são sorteados todos eles. Os mais sorteados são sorteados em média 60%. Então se nós pegarmos 10 mais sorteados, nós vamos ter em média 6 números sorteados, entre 5 e 7, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Com 15 nós vamos ter 9, a média aqui é 9. Os números sorteados é uma mistura dos mais sorteados, dos menos sorteados e dos médios, entendeu? Então essa estratégia, que é muito divulgada na internet, de joga os números mais sorteados, isso aí não resolve. Se resolvesse, estava todo mundo milionário na internet. Existe uma mistura, uma combinação desses números aí. Por isso que a gente joga com esquema. Esquema com 17 números, com 18, com 19, com 20 e 21. No máximo 22. Acima disso não existe matemática que propicie um lucro ou um acerto. A ideia é acertar nas escolhas. Se você acertar nas escolhas, o esquema te dá o que você quer. E a Loto Fácil tem esquemas que garantem 14, 15, quer dizer, o primeiro prêmio e o segundo prêmio com pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo investimento. É o contrário da Mega Sena, por exemplo, que é uma boa loteria, mas você não consegue fazer esquemas, fechamento para Sena com R$10, nem com 15, nem com R$50. É diferente da Loto Fácil, né? Depois mais uma tabela aqui, que são os números mais sorteados em todos os sorteios. Idem também, se você jogar os números mais sorteados, você também não vai fazer 15 pontos, porque o sorteio é uma composição, uma mistura, uma combinação dos mais, dos médios e dos menos. Então é só fazer uma corrida aqui dos sorteios, que você vai encontrar isso aí. Uma vez a cada 100 sorteios, você vai encontrar os números, mais números, né, aqui para a banda da esquerda. E também, muito raramente, mais números para a banda da esquerda aqui. O que ocorre aqui é essa média aqui. 7, 4, 4. 7 números para esse grupo, 4 para esse e 4 para esse. Aqui tem 10 números. Aqui tem 10 números de onde são sorteados 7, 70%. Aqui tem 8 números de onde são sorteados, em média, 4, 50%. Aqui são os mais sorteados e os menos sorteados. Você tem que fazer uma mistura disso aqui. Então, a planilha automática é isso aí. E ela faz também, aqui ainda tem, olha, a figura do volante para você fazer, quem gosta de fazer aquela estatística das linhas e das colunas, aqui você vai ver a posição. Por que ela é automática? É automática porque ela coloca tudo isso aqui automaticamente na tela, facinho para você estudar. É automática também na filtragem. Quando você faz um jogo, a gente tem que eliminar as sequências improváveis. Aqui ela já faz isso, separando em grupo, né? Para cada grupo é sorteado entre 2 e 4 números. Enquanto que se você for fazer a divisão aqui em ordem crescente, essa divisão não é tão exata. Sai 0, sai 5, sai 1. E aqui essa divisão é mais regular, essa proporção entre 2 e 4. Fora isso aí, a divisão dos números nessa proporção aqui já tem um filtro embutido. Por exemplo, 20 números são 53 mil combinações de 15. Aqui, se você jogar entre 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4, nós vamos ter aqui na tabela 6 mil combinações. Então, quando você escolhe 20 números dentro dessa tabela aqui, você está escolhendo entre 6.125. Ao contrário do que você for escolher aqui, você vai escolher entre 53 mil. Mesmo que você divida entre sorteado e não sorteado, você vai reduzir isso aí para pouco. Agora eu não lembro mais o número, 40 mil ou qualquer coisa assim. Enquanto que aqui você diminui para 6 mil, de 53 mil para 6 mil. Então a escolha já é automática, já está eliminando as sequências improváveis. Entendeu? Isso se aplica para as outras quantidades, né? Que tem uma tabelinha, jogar com esquema. Quando você vai jogar com esquema, a média é 9 por 6 da divisão
dos repetidos e não repetidos. E aqui já tem uma tabelinha. Se você vai jogar com 17, então você escolhe entre 10 e 7. Põe uma tolerância de mais ou menos 1. Vai jogar com 18, escolhe 11 e 7. Nessa tabela aqui. E aqui também, ó, na tabela dos últimos 10 sorteios, você escolhe entre 9 e 13. Para 19 números, entre 10 e 14. Na tabela do ranking total, também tem uma proporção que já é colocada para você fazer a escolha. Então você faz uma escolha aqui, 937, que é o sorteio de hoje por acaso. Esse vídeo aqui é de 29 de julho. Então você faz um sorteio aqui, uma simulação. Aqui ele já copia todos os números aqui. Então vamos fazer uma simulação aqui de qualquer jeito aqui, só para mostrar aqui Então eu tenho 20 números escolhidos aqui. Aí você olha aqui nessa tabela. Qual é a proporção aqui? Tá desproporcional. Aqui tem 8 números, aqui tem 4 e aqui tem 8. Então precisa eliminar algum número daqui e aumentar aqui para ficar proporcional. Aqui 20 números, tem que ter entre 11 e 15. Aqui está dentro. Entendeu? Então você faz uma simulação aqui, uma escolha. Ali no caso ali, vamos tirar um número naquela tabela e acrescentar outro. Então vamos acrescentar um aqui. A gente já dá uma equilibrada aqui. Agora tem 7 aqui e 4 aqui. Precisa aumentar mais aqui, tirar um daqui ou tirar mais um daqui. Entendeu? Então aqui tem a contagem dos quantos repetidos e não repetidos, né? É para jogar com 20, é para jogar 12 por 8. Então aqui já está certo, 12 por 8. Tem 10 ímpares e 10 pares, que é outra proporção que a gente leva em consideração também. Aqui tem a posição do volante, das linhas e das colunas. E aqui você tem essa análise que é importante também. Tirar os números que não são sorteados são os verdes, que estão na média, que é a maioria, óbvio, né? São 10 não sorteados. Então, a maioria é esses números que estão na média. Porque o mais adiantado, ele é sorteado e o atrasado também é sorteado. Então, qual é a dica? Vou dar uma dica aqui. Jogar com 20 números, por exemplo, joga em todos que estão adiantados e todos que estão atrasados. E faz a eliminação de 5 números que estão na média. Entendeu? Para terminar, se você tem preguiça de fazer análise, aqui tem jogos prontos já. Vamos fazer aqui Aqui tem jogos prontos, é só copiar pro volante e jogar. Entendido? Então aqui, ó, próximo sorteio, 937. Está aqui a posição dos números para o próximo sorteio. Essa planilha é para fazer as escolhas. Acompanha o curso, vários vídeos ensinando como usar, como pilotar, como atualizar. A atualização é automática. E como escolher os esquemas. Ok? Um abraço.